Guilherme Boulos Freixou, eu botei ali até um trocadilho, né? Guilherme Freixo ou Marcelo Boulos, né? O que acontece? Nesses últimos anos, o Guilherme Boulos está passando por uma espécie de rebranding, né? O rebranding é aquilo quando uma marca está trocando, está se posicionando de novo, está se reposicionando ali no mercado, então eles estão trocando algumas coisas, a marca está mudando e tudo mais. Sai o Boulos, líder do Sem Teto, aquele que queimava pneu na estrada, que trancava a rua, para o Boulos Paz e Amor como uma espécie de indicação que ele se moderou e que ele quer abraçar amplos setores, né? O Boulos teve um desempenho muito ruim na estreia dele nas eleições de 2018. Ele foi muito espremido pelo voto no Haddad e pelo voto útil no Ciro. E, inclusive, eu conheci muita gente que queria ir de Ciro, ou melhor, que queria ir de Boulos votando no Ciro em 2018. Então, o Boulos perdeu muito com isso, com essa questão do voto útil, com essa pressão do voto útil e tudo mais. Mas depois disso, ele soube construir bem em cima da base petista ali para ser o candidato mais forte da esquerda em 2020, o que garantiu uma vaga no segundo turno em São Paulo. E aí também ele foi o deputado federal mais votado em São Paulo em 2022, o que não é pouca coisa. O Boulos teve mais de 1 milhão de votos em São Paulo em 2022. Só que ele parece ter seguido por um caminho que ele está achando que ele precisa abrandar essa pecha de radical para se eleger para ganhar a prefeitura de São Paulo, né? E aí eu trouxe para vocês isso daqui, que é muito importante a gente olhar com carinho, né? Olha isso daqui, ó. Nessa semana, ele deu uma entrevista para um pastor numa rádio evangélica que resultou nessa manchete aí, na tela, né? Que ele mudou de posição sobre drogas e que não defende legalização de drogas e tudo mais. A fala que gerou essa manchete foi essa daqui, eu vou botar para vocês. Foi o seguinte, abre aspas, né, o Boulos falando. No caso das drogas, minha posição não é a legalização, minha posição é de resgate. Tem gente que só quer apontar o dedo, tem gente que só quer botar o dependente químico na cadeia. Eu não acho que tem que ser por aí. Eu acho que a gente tem que estender a mão e resgatar. Essa fala gerou um debate muito grande por conta das posições anteriores do Boulos em relação à questão da legalização. Posições que você acha muito fácil na internet, e ele também mudou a posição dele em relação ao aborto lá nessa entrevista, que ele fala que ele é a favor da lei continuar do jeito que ela está hoje. E aqui, eu queria ampliar esse debate aqui com vocês. Eu vou ir ampliando, né? Vão ter camadas aqui nesse debate. Nesse processo de rebranding aí, de vender um ar de moderação, o Boulos foi lá e foi buscar a Marta Suplicy de vice, né? Ou uma tentativa de aceno aí para um eleitorado supostamente de centro, né? Que é esse negócio amorfo aí que o pessoal tem muita dificuldade de definir o que é. A Marta, ela foi secretária do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, principal adversário do Boulos. Ela apoiou o Bruno Covas em 2020, adversário do Boulos, que derrotou ele no segundo turno, e agora ela voltou para o PT para ser a vice do Boulos. E antes, é bom lembrar, ela saiu do PT, foi para o MDB, apoiou o impeachment da Dilma, ficou ali, eu até brinquei, fiz um vídeo brincando que ela ficou ali no meio fascista ali, né, que eu chamei ela de maior antifascista do Brasil, foi lá estudar o fascismo, né, e agora voltou para poder entregar o estudo dela, né. Tem muita gente, inclusive, que tem dificuldade de pegar essas ironias aí que eu faço no vídeo, mas assim, gente, o que eu posso fazer, né? E aí isso vem junto a uma série de outros elementos. Então, o Boulos anunciou equipe de plano de governo com o ex-secretário do Dória, que é o Daniel Annemberg, que ele tá aqui na notícia do Metrópole, que ele é ligado ao Alckmin e que trabalhou na gestão do Bruno Covas, do PSDB. E antes, o Boulos também contava com o Jean Gorinchen, que tinha sido secretário de saúde do Dória, mas ele saiu por conta de polêmica envolvendo o posicionamento do Boulos, depois do 7 de outubro lá em Israel e tudo mais. O Jean é judeu, ele ficou incomodado com a posição do Boulos e saiu. Eu estou mostrando isso para ilustrar essa tentativa de ir caminhando para a direita para tentar fugir dessa pecha de radical. O problema, como eu estou argumentando aqui com vocês, é que isso dificilmente vai dar certo. Eu comentei isso no meu Twitter assim que saiu essa notícia do Boulos, da questão da descriminalização. Teve algumas pessoas que ficaram incomodadas. O Jones Manuel fez um vídeo hoje que eu vi antes de vir fazer a live, que ele comentou, ele debateu isso com números e tal. Eu vou fazer esse debate também. A questão é que
É simples. O meu argumento aqui é simples. O Boulos, ele não ganha um voto na direita com isso. Ele não reduz a rejeição dele. Ele ainda vai diminuindo a empolgação do eleitorado e da militância para fazer campanha para ele. O que pode ser um problema no futuro. Ele cria dificuldade para sedimentar a base dele. E aí, vamos ver como que está o cenário em São Paulo. Eu peguei o último Datafolha que saiu. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver os números, porque agora que eu vi que está meio claro demais. Mas, enfim, vai dar para ilustrar direitinho. Que ele está mostrando aí, o Datafolha está mostrando o seguinte cenário. Essa pesquisa saiu segunda-feira agora, ela foi feita antes do debate, mas ela foi divulgada agora nessa segunda-feira. O Nunes está em primeiro lugar com 23%, o Boulos está em segundo com 22% e o Datena e o Marçal estão em quarto com 14%. Só a título de comparação também, a pesquisa Atlas, ela mostra um cenário um pouco discrepante das outras. Essa pesquisa aqui ainda era com Kim Kataguiri, e o Boulos estava com 35% e o Nunes atrás com 23%. Mas assim, eu só botei aqui para mostrar que tem pesquisa fora da curva, que é bom colocar aqui, especialmente porque hoje em dia cada um tem uma pesquisa aí para chamar de sua e as pessoas tendem a ver validade só nas pesquisas que reafirmam o que elas acreditam, então estou mostrando que existe esse outro cenário também. Mas, voltando para essa questão, para essa pesquisa do Datafolha, olha só, eu vou botar aqui para vocês a rejeição. Repara o seguinte, é aqui que mora a chave para entender o que eu estou falando. Olha quem que é o mais rejeitado da eleição de São Paulo. É o Boulos, ele está com a rejeição de 35%, seguido do Datena e do Marçal. O Datena está com 31% e o Marçal com 30% de rejeição. Na semana passada, na pesquisa do Datafolha, o Boulos era mais rejeitado que o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal é embaçado. Agora, nesse ponto, em um segundo turno, o Boulos está largando atrás por conta dessa questão da rejeição. Porque no segundo turno você vai ter ali a questão do veto. A rejeição conta muito no segundo turno. E aí, eu só faço uma pergunta, eu lanço essa pergunta para vocês, né, gente? Desde 2020, o Boulos vem nesse processo aí de moderação, de vender uma imagem mais paz e amor, intensificou de 2022 para cá. A questão é simples. Isso tem dado certo? Está dando voto para ele? E aqui a gente entra nessa discussão do dilema da moderação da esquerda. E aí eu botei essa fotinha aí do Boulos, essa clássica foto do Boulos, né? Você vê aí o Boulos na época da mobilização, trancando rua, que gostam muito de resgatar para atacar ele, hoje e tudo mais. E aí eu queria levantar esse debate do dilema da radicalização da esquerda, que eu acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí eu vou até vir para a tela cheia, que é o seguinte, existe um senso comum de que a esquerda não ganha a eleição se ela não caminhar para o centro. Mas a questão que eu queria lançar aqui é a seguinte, quando que esse caminhar para o centro deu certo? E aí muita gente vai lembrar do Lula em 2002, o Jones comentou isso hoje no vídeo dele, que aí ele se aliou com os setores empresariais, ele colocou um grande empresário conservador na vice, o José Alencar, que era vice, que era do PL, inclusive, e ganhou a eleição. Beleza, tudo bem. Mas aí entra outra questão. O que fez o Lula vencer em 2002 foi ele ter ido para o centro ou ele ter enfrentado no segundo turno o candidato representando um governo que era altamente impopular? Na época, o FHC fez um segundo mandato muito ruim. Assim que ele se reelegeu, a crise cambial explodiu, ele não conseguiu segurar a paridade artificial do dólar que ele tinha mantido para se reeleger, o desemprego cresceu, a economia estava estagnada, a inflação cresceu, e aí só para vocês terem uma ideia, em 2002, que foi o último ano do FHC, a inflação foi de 12,5%. E aí esse era o fardo que o José Serra tinha para carregar em 2002 como candidato do governo. Era um fardo tão grande que faltando um mês para a eleição, os dois primeiros colocados eram o Lula e o Ciro, que chegou a ameaçar o primeiro lugar do Lula. O Ciro se enrolou ali na reta final, ele deu aquela declaração sobre a Patrícia Pilar, o Serra bateu muito no Ciro, e a gente poderia ter tido um segundo turno entre o Lula e o Ciro em 2002, dois candidatos da oposição ao FHC. Ainda trago uma informação para vocês. O FHC já estava negociando, quando ele viu que o Ciro disparou para segundo, ele já estava negociando o apoio do Serra e do PSDB ao Lula no segundo turno. Fica aí com essa informação. E aí,
A questão é essa. Eu tenho minhas dúvidas se o Lula ganharia essa eleição. Nesse segundo turno. Você imagina o segundo turno Lula e Ciro em 2002. Então, assim, será que o que fez o Lula ganhar foi a moderação ou foi ele enfrentar o Serra, um candidato representando um governo extremamente impopular? E aí a gente volta para os tempos atuais, que aí eu trago para vocês o exemplo do Marcelo Freixo. Aí eu trago para vocês o exemplo do Marcelo Freixo. O Freixo ele constrói a carreira dele no PT, depois ele vai para o PSOL junto com o Chico Alencar, ele trabalhava junto com o Chico Alencar, e ele se elege deputado estadual, ele ganha muito destaque na CPI das milícias, ele foi vítima de perseguição, ele teve vítimas na família, ele sofreu muito com essa questão. Ele ganhou um grande destaque aí na época da CPI das milícias, e depois ele serviu de inspiração para o Tropa de Elite 2, que é um filme que fez muito sucesso, que é um filme muito bom, inclusive. Os dois filmes do Tropa de Elite são muito bons. E ele sai candidato em 2012 pelo PSOL. Depois desse destaque todo ali, ele perde para o Eduardo Paes, mas ele fica ali no segundo turno com uma quantidade razoável de votos. Ele vai se fortalecendo, ele fica muito marcado com esse cara ali mais da esquerda mais radical. Tentam forçar uma associação com a turma mais radical de junho de 2013. Aí colam ali nele a peste de defensor de bandido por conta da questão de militância de direitos humanos. Na época, em 2013, teve um cinegrafista, se eu não me engano, da Band, que ele foi atingido por fogos de artifício numa manifestação e tentam forçar uma ligação com o Freixo. O Crivella até usou isso na eleição de 2016, mas o Freixo até que conseguiu rebater bem com o vídeo da própria família do cinegrafista apoiando o Freixo e ele consegue abafar essa questão e tirar isso dele. Em 2016, o Freixo vai para o segundo turno, ele perde por Crivella por 59-41, e aí começa essa questão de moderar o Freixo e tudo mais, esse aceno ao centro, né? E aí tem toda aquela situação envolvendo o assassinato da Marielle também, isso abala muito o Freixo, porque eles eram muito próximos, isso vai construindo aí nesse caminho. E em 2022, o Freixo, já como deputado federal, ele sai do PSOL, entra no PSB, e dá essa guinada que muitos estão vendo, né? E deu essa guinada que muitos viram em 2022. Aí o Freixo vai lá e faz uma série de acenos, vai lá buscar essa candidatura de centro para tentar ganhar esse apoio da direita. Aí na foto, por exemplo, ele está com o César Maia, ele pegou o César Maia do PSDB, estava no PSDB, e botou ele na vice. O César é pai do Rodrigo Maia, ele teve a sua origem na esquerda, no PDT, junto com o Brizola. Depois ele foi para a direita, foi prefeito do Rio pelo PFL, se eu não me engano. Eu acho que ele teve um momento ali no PMDB também, mas ele foi para o PFL, ficou um tempo ali no PFL. Depois virou deputado e tudo mais. Aí você tem. Aí um dos principais acenos à direita foi lá, e aí ele faz, aí vocês estão vendo a notícia do Valor, né, com destaque economia, aceno liberais, Freixo apresenta programa de governo. E aí um dos principais acenos, né, à direita, a liberais, foi colocar esse cara aí, o Trindade, o Marcelo Trindade, como coordenador do seu programa de governo na economia. E quem é o Marcelo Trindade, né, gente? O Marcelo Trindade é um economista liberal que tinha sido candidato a governador em 2018 pelo Partido Novo. O Freixo botou o cara que foi candidato a governador do Partido Novo para coordenar o seu programa econômico em 2022. E aí depois, o Freixo se aproxima do Armínio Fraga, que apoia ele para o governo. O Armínio é uma figura respeitada nesse meio liberal. E detalhe, o Armínio Fraga era o presidente do Banco Central do FHC, que deixou a inflação em 12,5%. E aí, para vocês verem como também que essa questão do que é sério, do que é técnico, varia conforme o interesse político por trás dessa classificação. E aí, nessa mesma época também, o Freixo anuncia o Raul Jungmann, que tinha sido ministro do Temer, que tinha comandado a intervenção federal no Rio em 2018. E detalhe, uma intervenção que foi um desastre, que não resolveu absolutamente nada. E aí o Freixo, ele faz esse combo, né? Ele compõe com a direita, ele trouxe liberais para o barco, ele vendeu esse pacto do moderado, e aí eu faço a seguinte questão. Deu certo? Não. Ele perdeu no primeiro turno para o Cláudio Castro. É bem verdade que o Castro ele usou e abusou da máquina, inclusive de forma até ilegal, mas eu não acho que o destino do Freixo ali tinha sido outro se ele não tivesse usado a máquina de forma ilegal, né? Aí o Freixo, ele perdeu, e aí para vocês terem uma ideia de como que esse senso comum é forte, esse tweet do Felipe Neto é de ontem, comentando uma notícia
de que o Freixo vai apoiar o Eduardo Paes, um antigo adversário, né, o antigo adversário dele, para a Prefeitura do Rio. E aí olha o que o Felipe Neto faz, né, que fala, né, Marcelo Freixo está 100% certo, ainda que doa, é preciso jogar o jogo, algo que o Lula sempre teve a coragem de fazer. Quem critica ainda não entendeu, ainda acha que é possível vencer a extrema-direita por outras vias. É preciso acordar. E aí eu vou ampliar e vou aprofundar mais ainda essa discussão. E aí eu faço essa reflexão, né? O Felipe Neto, ele fala que quem critica ainda não entendeu o jogo. Mas será que não entendeu de fato? Ele aponta aqui que a única possibilidade de vencer a extrema-direita é fazendo esse processo do Freixo. Mas o Freixo não perdeu. Aí o Lula é invocado de novo como exemplo. Mas aí a gente reflete de novo sobre o Lula. Agora em 2022. O Lula puxou o Alckmin para ser o seu vice. Mas isso foi determinante para a vitória do Lula? Não. O Alckmin não deu um voto para o Lula. Se você pega as intenções de voto antes e depois, você vê que o Lula não cresceu por conta do Alckmin. O que ele deu para o Lula foi um acordo com as elites para o Lula ser o candidato delas para aplicar o programa delas no governo. Em 2002, o Lula fez uma carta aos brasileiros, que era uma carta que ele se dirigia para o mercado para falar que ele ia seguir o modelo econômico do FHC. Em 2022, essa carta se chamava Geraldo Alckmin. E aqui entra essa questão do dilema e dos problemas da esquerda. A primeira questão, né, a principal questão é a seguinte: então a saída é a radicalização? E aqui a gente entra numa questão muito complexa. Por quê? Como o PT sequestrou a estética da esquerda, você tem um problema que é ter essa estética de esquerda associada a uma agenda econômica rebaixada, centrista e tudo mais. Então, uma radicalização pela radicalização não vai ter fruto, porque isso vai ser identificado com essa estética petista e vai dar no mesmo problema. O que eu acho que tem que ser um caminho é buscar focar o debate em pautas e apontar o radicalismo no outro lado em vários momentos, que esconde profundas radicalidades, que esconde posições profundamente radicais, com uma roupagem moderada. Ou será que não é radical você defender que um miserável no Brasil, um aposentado, uma pessoa com deficiência, receba menos que um salário mínimo, igual tem gente defendendo hoje? Isso não é radical, gente. Ou você defender que uma pessoa trabalha 80 horas semanais para ter como bancar a casa? Isso não é radical. Esse é o debate que tem que ser feito nessa e em várias outras pautas. E aí você vai usando esse debate para ir politizando as pessoas, para ir construindo base, ir atuando nas bases, para você estar próximo das pessoas, falar a língua das pessoas, entender os anseios das pessoas e ser identificado como alguém próximo delas e não ser iluminado que vai guiar as pessoas para o paraíso, igual eu vejo muita gente na esquerda fazendo. Existe uma tarefa gritando aí que envolve essa disputa do sentido do antissistema, que eu já falei aqui algumas vezes. Quem vai fazer essa disputa sem ser o pessoal da direita? Isso envolve entender que o apelo desse pessoal da direita ele é real, que há racionalidade, inclusive na crítica ao Estado. E essa postura de uma esquerda ilustrada, que acha que o povão é tudo ignorante, que ele vai conduzir as massas, é um negócio bem complicado e parte da esquerda abraçou isso. E aí, no caso do Boulos, a gente pega essa declaração dele aí, né, que eu comecei essa reflexão. O que ele poderia ter falado ali? Eu não condeno o Boulos por querer ganhar a eleição. No lugar dele, eu também ia estar lutando pela vitória. Eu ia querer lutar pela vitória, não só demarcar posição. Eu tô de saco cheio desse pessoal de esquerda querendo demarcar posição. Só que nesse caso em específico aí, ele poderia comentar que isso não é pauta para o prefeito, que isso é uma polêmica usada para dividir as pessoas, para criar intriga, e ele podia defender a pauta dele normalmente. Isso serve para outras polêmicas. A questão aqui é que há uma ilusão de que o cara vai se moderar e que ele vai ganhar o eleitor de centro, sendo que a realidade é bem diferente disso. Igual esse caso do Boulos, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque as pessoas vão resgatar o posicionamento antigo do Boulos e vão chamar ele de hipócrita. Ah lá, eles vão falar, pô, olha como que ele é hipócrita, ele tá fazendo isso para poder ganhar o voto das pessoas. E aí, gente, a questão é a seguinte: a política é feita de ciclos e o trabalho de quem realmente quer uma transformação é o trabalho de construir uma estrutura e ir acumulando força para ir colocando essa pauta no debate. Uma hora você vai ter força para pautar com muito mais firmeza, ou você vai ganhar a eleição e fazer uma disputa muito mais forte. O que está colocado hoje é uma esquerda pagando um monte de pedágio antes de entrar, abrindo mão de tudo e abrindo mão de fazer uma política
que entenda as pessoas, mas abrindo mão de pautas que são caras para a esquerda. Eu nem falo de maconha e aborto, eu estou falando de economia. E isso acontece, isso tem, como aconteceu com o Freixo que eu mostrei para vocês. E aí o que acontece? Dificilmente se ganha eleição. Se o pêndulo político muda e essa esquerda consegue ganhar, às vezes ela até consegue ganhar, tem tanto pedágio para pagar que ela já está tão mergulhada no programa dos outros que não faz um governo decente e vira só mais um no meio dos outros e se desmoraliza muito rápido. Enquanto isso, na direita, é concurso de porra louquice toda hora e aí a toda hora ali tá saindo um maluco diferente. Igual a gente tá vendo agora em São Paulo. Aí essa esquerda rendida acha que ela vai levar tudo no voto útil igual o Lula fez, sendo que o Lula já tinha base e esse pessoal não tem. E aí sabe qual que é o resultado que vai acontecer? Daqui a pouquinho, talvez até nessa eleição mesmo, de voto útil em voto útil, de rebaixamento em rebaixamento, tá todo mundo votando no Nunes para impedir uma vitória do Marçal no segundo turno, ou às vezes votando em 2026 em um outro maluco aí da direita para impedir um Pablo Marçal, já que ele está ganhando muita popularidade nessa brincadeira toda aí.